Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 ao 3, ouçam o que diz. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A tradução Revista e Corrigida, talvez seja a maioria de vocês estejam usando esta tradução. O versículo 3, o final do versículo 3, está mais ou menos assim, confira aí. Dize-nos quando serão todas estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A expressão fim do mundo com um ponto de interrogação. Na minha tradução, que é revista e atualizada, traz a expressão consumação do século, embora não tenha aqui um ponto de interrogação, mas o sentido é exatamente este mesmo. Os discípulos estavam perguntando, estavam questionando Jesus a respeito deste assunto. Dê um salto aí para os versículos 36 a 39. Vamos ler versículo 36, palavras de Jesus. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Em uma das visitas do evangelista norte-americano Billy Graham, ele que faleceu em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, ficou conhecido como o maior evangelista do século XX. Em uma de suas visitas à Inglaterra, ele esteve com Winston Churchill. Billy Graham já havia ascendido no cenário internacional como um grande evangelista, reconhecido internacionalmente. E nesta sua estadia, nesta sua visita ao Winston Churchill que praticamente ele quase que com as suas próprias mãos salvou a Inglaterra do regime nazista de Adolf Hitler no final da Segunda Guerra Mundial. E ele questionou o Billy Graham perguntando o seguinte ao jovem pregador: há esperança para o mundo? Ainda resta um pouquinho só de esperança para a humanidade? E Billy Graham respondeu: sim, ainda há esperança para o mundo e ainda há esperança para a humanidade. E a esperança para a humanidade, a esperança para o mundo está na volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Eu pessoalmente, meus queridos irmãos e irmãs,
Falo com tristeza no meu coração, porque nós temos visto e temos percebido nos últimos anos, nas últimas décadas, que a mensagem da volta de Jesus para buscar a sua igreja tem sido um dos temas mais negligenciado nos púlpitos das igrejas evangélicas neste país. Parece que há de verdade um arrefecimento na esperança gloriosa da bem-aventurada esperança do aparecimento de Cristo Jesus nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, de modo que muito do que nós temos ouvido, das mensagens que têm sido pregadas nos programas evangélicos do rádio, da televisão, nas mídias sociais, em muitos eventos e movimentos espalhados pelo Brasil afora, muito do que nós temos ouvido, além de não ter a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, sequer faz a menor menção de que a Igreja de Cristo precisa caminhar na esperança de que breve, muito em breve, Jesus Cristo voltará. E eu tenho algumas memórias. Eu nasci num lar cristão, me criei nesse contexto assembleano, pentecostal, e eu tenho algumas memórias, algumas lembranças das décadas de 80 e 90, os anos de 1980 e 1990, muito mais dos anos 90. Eu era um pré-adolescente e recordo-me que essas duas décadas, que foram as duas últimas décadas do século passado, século 20, e foram também as duas últimas décadas do milênio passado, o milênio 1000, foram duas grandes décadas de grande especulação e de grande expectativa em relação à volta de Jesus e a um possível fim do mundo. Os crentes pregavam e criam na volta de Jesus e afirmavam isso com segurança: estamos perto mais do que nunca da volta de Jesus. Os não crentes, as pessoas que não tinham assim um contato ou um conhecimento com o universo evangélico, por assim dizer, diziam, a grosso modo, que o mundo ia acabar, alguma coisa vai acontecer, o mundo vai acabar, o ano 2000 está chegando. Tinha até uma frase, que hoje perdeu o seu significado, o seu sentido, mas se falava muito aquela frase: 1000 chegará, 2000 não passará, mais ou menos assim. Eu nem lembro mais direito como era a frase, mas vocês já ouviram essa frase. De modo que as pessoas viviam numa expectativa da possibilidade do fim do mundo para o ano 2000. Dentro da teologia, das disciplinas que nós temos dentro da teologia, a disciplina que mais me chamou a atenção, mais me chama a atenção, eu gosto muito da escatologia. Não sou nenhum expert em escatologia, na verdade eu não entendo nada na escatologia, mas eu gosto, é a disciplina que eu mais gosto, desde a minha mais tenra idade, sempre gostei deste assunto e sempre acompanhei os estudos. E eu me lembro que estava muito comum séries, seminários nas igrejas, e aí o pastor convidava lá um professor de escatologia, um seminarista. Ele vinha e fazia ali uma série, uma semana, talvez 2 semanas ali, sobre seminários sobre escatologia. E é o assunto que eu sempre gostei. Era um pré-adolescente, meus 11, 12 anos, me assentava nas primeiras cadeiras ali e ficava atentamente olhando para o seminarista, explicando. Ele abria aqueles mapas enormes, eu ainda tenho eles guardados lá em casa em algum lugar,
aqueles mapas enormes com desenho numa perspectiva dispensacionalista, desde a criação do mundo até o juízo final, o grande trono branco, novos céus e nova terra, e ele ficava ali explicando e tal, e eu atentamente observando, a igreja cheia, todos, caneta na mão, papel, anotando, e recordo-me que nos anos 90, o mercado estava implantando o sistema de códigos de barras, e então estava na moda se discutir sobre os números daquele código de barras. Eu não sei que matemática era aquela, até hoje não sei, sou péssimo em matemática e aquela muito mais, e eu não sei que conta era, eu sei que ele fazia lá uma conta que o resultado era 666. Aí ele virava-se para a igreja e dizia: irmãos, está vendo aí? Presta bem atenção quando vocês forem aos supermercados, prestem bem atenção no produto que vocês estão comprando, veja se não tem código de barras, se tiver não compra, porque você vai estar levando o número da besta para dentro da sua casa. Vocês sabem que isso hoje é impossível, né? Todos os produtos, inclusive a Bíblia que você tem aí na sua mão, você não comprou essa Bíblia lá na loja sem que fosse feito um procedimento lá junto ao vendedor, o processamento lá de códigos de barras, leitura do código de barras. Nos anos 90 ainda, o mercado automobilístico lançou um carro grande, carrão grande, com o nome Besta. Os irmãos ficaram apavorados: irmão, não entra nesse carro, é o carro da besta. Então, eu estou fazendo esse comentário aqui com os irmãos para chamar a sua atenção no seguinte fato: foram as duas últimas décadas, como já mencionei, os anos 80, os anos 90, anos de grande especulação, de muita expectativa, de muita especulação escatológica. Paralelo a estas especulações escatológicas, as contas que se fazia lá das 70 semanas de Daniel, Gog e Magog, quem é Gog e Magog, toda aquela discussão que inclusive depois muitos escatólogos e muitos professores de escatologia terminaram até indo embora para os Estados Unidos, porque ficaram com vergonha, a conta não fechou, e muitos ficaram envergonhados, terminando indo embora. Mas paralelo a essas especulações e essas contas que se fazia, que era muito comum se fazer nos anos 90, nós tivemos muitos irmãos, que eu não sei por que motivo, mas se apresentaram dizendo que haviam tido visões, revelações. Deus havia dado a eles visões e revelações com relação à volta de Jesus. E estava muito na moda gravar disco, aqueles discão vinil. Então eles gravavam aqueles discos e vendiam aqueles discos. Eu chegava na casa da minha avó e minha avó ficava colocando aqueles discos, que eu morria de medo de um deles, porque o irmão lá no disco dizia assim: Jesus não me falou o dia. O irmão dizendo lá no disco: Jesus não me falou o dia, Jesus não me falou o mês, nem a semana, nem a hora, mas ele me falou o ano, e o ano da sua volta é 1999, dizia ele lá no disco. E todo mundo ficava com medo. Só pode ser, né? Porque 99, 2000, em 2000 vai acontecer alguma coisa, não tem como, alguma coisa vai acontecer no ano 2000. Então, vejam bem, especulações escatológicas por todos os lados. Paralelo a isto, nós tivemos vários irmãos se dizendo ter revelações e visões com relação à volta de Jesus. E ainda paralelo a isto, nós tivemos muitos pretensos adivinhos do fim dos tempos, do fim do mundo, de que alguma coisa ia acontecer, e profetas do fim dos tempos apareceram por todos os lados. 31 de dezembro de 1999, talvez foi o culto, o dia de culto, de passagem de ano, como normalmente a gente faz, sempre no 31 de dezembro, em que os templos mais ficaram cheios. Eu acredito,
a minha rasa opinião, eu acredito, eu acho que não teve um culto de passagem de ano com uma cooperação tão maciça como tivemos em 31 de dezembro de 1999. Vamos todo mundo para o culto, irmão. Vamos virar o ano na igreja, porque vai que. E aí, quem tinha parente que estava vindo para passar o ano, ou quem estava indo daqui para lá, para o Nordeste, para o Norte, para passar o ano com parente, ou quem estava preparando lá os comes e bebes, deixa aí, irmão, prepara antes ou prepara depois, mas nesse período aí, vamos para a igreja, todo mundo, porque vai que cabe abrir aqui um parênteses, para dizer o seguinte, vocês já prestaram atenção? O culto pode estar frio como for, não sai um aleluia, nem um amém, nem um glória a Deus, passa um mosquito, você ouve ele passar, cai uma agulha no chão, você escuta o barulho dela, mas se acabar a luz elétrica, a energia, vira um Pentecoste. Já prestaram atenção nisso? Às vezes eu tenho a sensação que parece que os crentes têm medo de escuro, será que é? Porque parece que vai acontecer alguma coisa. Será que acha que Jesus vai arrebatar a igreja? Acabou a luz é porque Jesus está arrebatando a igreja? Será que é isso que pensam? Bom, enfim, fecha parênteses. 99 foi o ano que os pastores quase cansaram de fazer tanto casamento. Os jovens falaram, vamos casar todo mundo, porque vai que Jesus vem, eu não casei ainda. Foi muitos casamentos em 99. Não vou nem dizer que eu também casei em 99. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Estou fazendo esses comentários com vocês para dizer o seguinte: viramos o milênio, viramos o século, passamos de 99 para 2000, avançamos a primeira década deste novo milênio e deste novo século, chegamos em 2010, completamos uma década inteira, avançamos mais um pouco e fechamos no ano passado, 2020, 2 décadas inteiras deste novo milênio, deste novo século. Sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não veio ainda, porque eu estou esperando ele hoje, mas ele não veio, Jesus não voltou ainda, de acordo com as previsões e com as especulações que se fizeram. Todas as contas, as matemáticas que foram feitas, escatologicamente falando, todas elas ruíram, porque a conta não fechou, não aconteceu da maneira como havia previsto, havia calculado. As profecias, as supostas profecias, revelações e visões, todas ruíram. Houve praticamente uma decepção e uma frustração geral, porque nada do que foi dito aconteceu, o mundo não acabou, Jesus não voltou, Jesus não veio, não aconteceu absolutamente nada. E sabe qual o reflexo disso? Sabe quais os desdobramentos disto? As consequências, os desdobramentos e o reflexo disto é que a igreja, e quando eu falo igreja aqui eu falo de modo geral, não estou falando de denominação A, B ou C, eu falo da igreja no modo geral. A igreja de modo geral entrou numa fase, eu diria assim, parece que é aquela fase da parábola das 10 virgens, que Jesus contou em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 5, quando diz o texto, e tardando o noivo, tosquenejaram 5, é isso que está escrito? E tardando o noivo, tosquenejaram só as loucas, é isso que está escrito? Mateus 25, versículo 5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas. Se as loucas dormiram, as prudentes também dormiram. Isso é importante prestar atenção nessa parábola que Jesus contou. E parece que chegamos nesta fase
de uma sonolência espiritual, de um arrefecimento. Parece que essa motivação, esse desejo, essa esperança, essa oração, Maranata, ora vem Senhor Jesus, parece que paulatinamente foi desaparecendo, foi sumindo dos nossos lábios. Nossas pregações mudaram de tom. Ao invés de pregarmos cristocentricamente, não pregamos mais cristocentricamente, pregamos antropocentricamente. Nossos cânticos também mudaram de tom. Não cantamos mais sobre a volta de Jesus, não falamos mais nos nossos hinos da volta de Jesus, porque a moda agora é cantar músicas, hinos, cânticos que bajulam, que amassageiam o ego, faz cócega na alma e dá umas coceirinhas nos ouvidos e a gente sente um arrepio para dizer que saiu bem do culto. E a esperança da volta de Jesus parece que ela não é mais alimentada. Então os anos se passaram, a teologia da prosperidade, que já estava aqui desde as décadas dos anos 70 e 80, desde os anos 70, a teologia da prosperidade já estava aqui no Brasil, mas não tinha ganhado força ainda. Ela agora ganha força, se sobressai. O evangelho triunfalista, esse evangelho de mercado, ganha um espaço assustador no meio das igrejas, ou vou falar aqui do evangelicalismo brasileiro, de modo que pregar sobre a cruz, falar sobre o sangue de Jesus, pregar sobre sua ascensão aos céus e o seu retorno glorioso para buscar a sua igreja, é a última coisa que um pregador tem que pregar. E eu digo hoje à noite, sem medo de errar, esta é a primeira mensagem que todo pregador e toda igreja deve pregar, porque num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Então, meus queridos irmãos, eu li aqui Mateus 24 apenas para dar esse ponto de partida, versículos 1, 2 e 3. No versículo 3 é a ênfase que eu gostaria de dar aqui, da preocupação dos discípulos com relação ao fim do mundo. Eles questionaram Jesus: quando serão todas estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E no versículo 36 ao 39 que eu li a vocês, Jesus diz: ninguém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. O próprio Jesus, como homem, se incluiu dizendo, nem o Filho, senão o Pai. Óbvio que hoje, assentado à destra do trono do Pai, glorificado, Cristo Jesus sabe sim, mas aqui ele se inclui como homem, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que é que Jesus está dizendo aqui? Que não é para ir em festa, que não é para comer nem beber, que não é para casar e nem dar em casamento? É isso que ele está dizendo? Óbvio que não. O que é que o texto está dizendo para nós aqui? Que assim como foi nos dias de Noé, que eles viviam a sua vida na sua mais absoluta normalidade, estão preocupados sim com as suas vidas, e a última coisa que eles pensam é num dilúvio. A última coisa que eles podem parar para pensar um pouco e dar crédito a quem quer que esteja falando, no caso aqui era só Noé mesmo, é que haverá um dilúvio. E nós estamos vivendo já tempos assim, dias assim, fala-se de tudo, prega-se sobre tudo, há uma expectativa e planos e mais planos sobre tudo. A última coisa que se pensa, que se reflete, que se fala é na volta de Jesus, a não ser quando acontece aí qualquer coisa,
por exemplo, um eclipse na lua, aí corre todo mundo para o Facebook, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, que eu quero morrer com isso, me perdoe, mas eu quero morrer com isso, que eu não sei se ele está escrevendo lá, Jesus está voltando porque ele crê, ou se ele está escrevendo lá porque ele está com medo, porque viu um eclipse na lua, passa o tempo todo, nem lembra da volta de Jesus, porque viu um eclipse, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, que foi o caso da pandemia o ano passado. Ninguém nem aí com nada. Pandemia, Jesus está voltando. Aí apareceu o profeta para todo lado. E aí, como não podia ter reuniões nos templos, né? Por causa das medidas restritivas, então explodiram lives para todo lado, e cada um fala uma coisa, e revelação em cima de revelação, visão em cima de visão, profetada em cima de profetada. Mas eu quero dizer a esta igreja hoje à noite que a profecia está aqui, a revelação está aqui, a palavra está aqui. E a certeza que nós temos nesta profecia, a certeza que nós temos nesta palavra, é que o próprio Jesus nos assegurou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Eu tenho esta esperança gloriosa de que num desses dias a trombeta soará e a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, meus queridos irmãos, a pergunta hoje à noite a nós é: o que é a vinda de Jesus? E o que é o fim do mundo? O que significa dizer Jesus voltará? O que significa dizer o mundo vai acabar? Essas duas expressões. Eu poderia mencionar para vocês aqui, antes de qualquer coisa, que nós estamos vivendo num mundo que é palco de todos os sinais que a Bíblia já mencionou. Eu poderia mencionar para vocês aqui a questão do aquecimento global, a questão da extinção sistemática de animais por causa da urbanização, e isso está provocando um desequilíbrio no ecossistema, a questão da fome mundial, que é um problema já quase sem solução à vista, as guerras, os rumores de guerras, principalmente no século XX, o século passado, que foi um século conhecido como o século do derramamento de sangue, duas grandes guerras mundiais, genocídios tremendos que marcaram o século passado. Foi considerado, o século XX foi considerado o pior século de toda a história da humanidade. O problema com a economia, nós estamos aí à beira de um cataclisma sem precedentes na economia mundial. Todos vocês sabem que a economia mundial é toda alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores do mundo inteiro, mas essas bolsas de valores são frágeis, são fracas. Qualquer grande cataclismo elas vão ao chão, e trilhões de euros, de dólares, de liras e de libras e de tantas outras moedas desaparecerão, e o mundo inteiro vai amargar uma crise econômica mortal e fatal. Você me diz assim: mas pastor, crise sempre houve, ódio étnico sempre houve, crise sempre houve, crise política sempre houve, crise econômica sempre houve, guerra sempre houve, sim, sempre houve. Mas eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe aqui hoje à noite. Pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema não é mais local, não é mais pontual, agora é global. Pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema não é pontual, não é um problema que afeta só uma vila, só uma aldeia, só um país, só uma cidade, afetam todos os países. Eu não quero escatologizar a pandemia, o coronavírus, não quero, mas só a título de exemplo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente diz guerra mundial, mas não foram necessariamente, do ponto de vista literal, mundial, não foram. Segunda Guerra Mundial não foi necessariamente mundial, não foram todos os países que se envolveram. A Segunda Guerra Mundial basicamente se concentrou na Europa, no continente europeu. Aqui no Brasil mesmo não caiu nenhuma bomba. Muitos países ficaram de fora. A gente fala mundial mais como uma força de expressão, mas a pandemia agora, como disse e repito, só a título de
exemplificação. Eu não quero escatologizar a pandemia, mas a título de exemplificação, não teve um país que não usou máscara. Não teve um país no mundo que não aderiu à campanha de vacinação. Mesmo o governo sendo negacionista ou não, nenhum país ficou fora das campanhas de vacinação. Pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema não é mais local, não é mais pontual, agora é global. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos perto do fim, mais do que nunca. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós estamos mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Jesus Cristo voltará. Prepara-te, 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 porque breve, muito em breve, nós vamos ouvir o toque da trombeta. O que é o fim do mundo? O que significa dizer Jesus vai voltar? Primeiro, o fim do mundo e a volta de Jesus tem a ver com uma aceleração da história. Abra aí a sua Bíblia rapidamente em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 22. Romanos capítulo 8, versículo de número 22. Ouçam o que diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Agora, veja na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Mas quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo usa duas vezes a metáfora das dores de parto de uma mulher. Na primeira aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, e em Romanos 8 e 22, que embora na minha tradução revista atualizada traz a expressão angústia, suporta angústias, mas a revista corrigida está correta, que diz, ou traz a expressão dores de parto. O que é que Paulo quer dizer? Usando esta metáfora das dores de parto de uma mulher. Vocês todos sabem que a mulher, quando chega a sua hora, ela começa a sentir contrações, mas essas contrações, elas têm um intervalo, entre uma contração e outra há um intervalo, e esse intervalo entre uma contração e outra vai diminuindo. Se era a cada 40 minutos uma contração, então vai diminuindo, de 30 em 30 minutos, de 20 em 20, uma contração, de 10 em 10, de 5 em 5, até que essa mulher está sentindo contrações sucessivamente, uma após a outra. Corra logo, essa criança vai nascer. Paulo está usando a metáfora das dores de parto de uma mulher para dizer exatamente isto, uma aceleração da história. Antigamente, a cada 40, 50, até 60 anos, um evento de grande impacto. Um evento de grande impacto. Hoje não. Pega o seu celular, acessa aí agora qualquer página de notícia e você vai ver quanta coisa agora mesmo está acontecendo em redor de todo mundo. A título de exemplificação, vejam que ao mesmo tempo em que o Brasil está batendo recorde com temperaturas baixíssimas, há quem diga já que essas temperaturas baixas no Brasil são as temperaturas mais baixas do século, não é do ano, é do século. Ao mesmo tempo, veja o que está acontecendo na Grécia, veja o que está acontecendo na China. Quer dizer, os eventos estão se acumulando, se avolumando, há um processo de aceleração da história. O que é que Paulo está dizendo aqui? À medida que os eventos forem ganhando ímpeto, à medida que a história for ganhando velocidade, à medida que a terra vai gemendo, porque a terra está gemendo, a natureza está gemendo, o Espírito está gemendo, a igreja está gemendo, a terra está contorcendo de dores como aquela que sente dores de parto ao chegar o seu momento. Levante bem a vossa cabeça, porque num desses dias
dias a trombeta soará, nós vamos ouvir o alarido de Deus, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Segundo, o que é o fim do mundo e o que significa dizer Jesus voltará? Em segundo lugar, isso tem a ver com a manifestação de uma trindade satânica. O fim do mundo será precedido de uma trindade satânica: anticristo, besta e falso profeta. Eu não tenho tempo para ler todas as referências aqui, mas você pode ler depois lá na sua casa, pelo menos Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Quando João, na revelação do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, a seguir, ele diz claramente que o anticristo, ou esta besta, que sobe da terra, recebe poderes e tem poder para fazer sinais, e fazer inclusive com que até fogo caia do céu. Ela opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Para quê? Para seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. E os homens vão ficar encantados. Queridos irmãos, isso aqui é preocupante. E eu queria muito que a igreja evangélica brasileira ouvisse, ou prestasse atenção nesse texto. Porque nós estamos vivendo uma era, ou uma geração, de uma igreja que está tão viciada em milagres, e tão fascinada por milagres, que bispos, apóstolos, televangelistas, pastores, têm surfado nessa onda, arrebatado multidões e multidões, que não querem saber que tipo de evangelho está sendo pregado lá, que tipo de mensagem está sendo ensinado lá. Querem milagre, milagre, milagre. Não quer mudança de vida, não quer mudança, não quer compromisso com a palavra de Deus, mas quer milagre. Geração de Herodes. Geração de Herodes. Herodes estava em pecado, ladrão de mulher, assassino de profeta, adúltero, e queria ver Jesus fazer milagres. Jesus fez milagre para Herodes? A Bíblia diz que ele ficou em silêncio, falou nada. Geração de Herodes. Continua mentindo, continua cantando a mulher dos outros pela rede social, continua com a vida torta, continua com a vida bagunçada, não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o Evangelho. Milagre, milagre eu quero. E a campanha eu quero ir lá. E o grande varão de fogo que vai abrir a porta, isso aí eu quero. E Jesus? Não, Jesus depois a gente vê como é que fica. 3, e eu vou terminar aqui, que é o fim do mundo. O que significa dizer o fim do mundo? E o que significa dizer Jesus vai voltar? Em terceiro, eu termino aqui. O fim do mundo será precedido pela volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Eu já citei aqui várias vezes, mas eu quero ler agora o que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do número 16 e 17, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia está chegando, esse dia está chegando, em que se ouvirá um grande alarido, em que se ouvirá a voz do arcanjo, que será um brado que vai ser dado para reforçar o primeiro alarido que já foi dado. Está chegando o dia em que a trombeta vai tocar, e então vai se cumprir a palavra: vem para fora os mortos, deixa que o corruptível se revista da incorruptibilidade, deixa
deixa que o que é mortal se revista da imortalidade, e nós vamos cantar o cântico: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E Jesus vai arrancar a morte do seu trono, e nós vamos zombar da cara da morte, e vamos nos abraçar, e nunca mais a dor do luto e nem a morte vai poder nos separar. Estaremos eternamente com Ele. Essa é a nossa bendita esperança. É essa a bendita esperança da igreja. É essa a nossa mensagem, é essa a nossa pregação. É com esta mensagem que nós vamos levantar a cabeça das nações. É com esta mensagem que nós vamos dizer ao desesperado: tenha ânimo. É com esta mensagem que nós vamos dizer ao caído: levanta-te. É com esta mensagem que nós vamos encorajar e vamos motivar os desmotivados, os cansados, os trôpegos pelo caminho, e vamos dizer a ele: vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, porque o que há de vir virá e não tardará. Breve no céu, Jesus há de aparecer.